Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. A nossa entrevistada de hoje é a secretária da Primeira Infância aqui do Estado, Paula Dantas. Secretária, seja bem-vinda ao programa Ponte. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada pelo convite. É muito importante para mim estar tendo essa oportunidade de conversar com vocês um pouco mais sobre a Secretaria da Primeira Infância, sobre o PSB, sobre a política do Estado, sobre medicina, e eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Que avaliação você faz desses 6 primeiros meses de trabalho à frente da pasta da Primeira Infância? Então, a gente tem muitas entregas. Não sei se é de conhecimento de todos, mas tem mais ou menos umas 2 semanas que o governador Paulo Dantas fez uma live, que foi uma reunião aberta, na verdade, com todos os secretários de Estado, para que fosse apresentado o balanço dos últimos 6 meses. E a Secretaria da Primeira Infância pediram para que a gente apresentasse em 5 minutos o balanço dos 6 meses, nós não conseguimos. Demoramos um pouco mais fazendo a apresentação. E a gente tem várias novidades, né? Porque tinha o programa Criança Alagoana, né? Que é o programa CRIA, que se tornou a Secretaria, já realizava com a construção de creches, como o cartão CRIA, né? Que é um benefício de transferência de renda de R$ 150 por mês. Hoje são 130 mil famílias que recebem esse benefício. Mas além desses que já estavam acontecendo, a gente tem algumas novidades. A gente tem um programa Vacina Mais, que é um programa que a gente pegou o indicador de cobertura vacinal dos municípios, aqueles municípios que estavam com a cobertura vacinal mais baixa. A gente fez uma parceria com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. A gente vai até o município, faz um censo vacinal. O que é o censo vacinal? A gente pega todas as cadernetas das crianças de 0 a 1 ano, vê quais as vacinas que estão atrasadas junto com o município e depois aplica. A gente tem uma meta de fazer 24 municípios esse ano, já foram feitos 12 municípios. E assim, é uma realidade muito triste, porque com o último governo Bolsonaro, com essa questão do Covid, do negacionismo, a vacinação caiu muito. A gente imaginou que ia cair só para o Covid-19. A questão do Covid, né? Mas terminou que interferiu, né, no todo o processo de vacinação, né? Interferiu em todas. Então, a polio, cara, né? Mães deixando de vacinar seus filhos, sarampo, né? Sarampo. Então, muito triste, mas a gente vê que quando a gente consegue fazer essa parceria da Prefeitura com o Governo Federal, o Governo do Estado, a gente está conseguindo vacinar essas crianças agora. A gente tem municípios que estavam com a cobertura de 63%, 74%, e a meta é que esteja com mais de 95%. Então, a gente vem conseguindo bem. O Vacina Mais é um desses programas, mas a gente também tem o Creche Segura. O Creche Segura, a gente segue uma lei que chama Lei Lucas, que fala que todos os profissionais que trabalham na educação infantil têm que estar capacitados sobre primeiros socorros. Então, a gente fez uma parceria com o SAMU e com os bombeiros. A gente tem uma meta de fazer 44 creches, capacitar 44 creches esse ano. A gente já capacitou 15. E eles vão até as creches, capacitam em cada capacitação dessa 40 profissionais que trabalham nessas creches. Então, é mais um projeto que a gente fez esse ano. A gente inaugurou no Hospital da Mulher a sala de amamentação. A gente, inclusive, agora, né, próximo mês é o Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação. Nessa sala de amamentação, assim que essas mães dão à luz às suas crianças, é importante que haja aquele profissional, aquela enfermeira, aquele assistente social, que explique como que se faz a amamentação correta, explicando, criando o vínculo da mãe com o filho. Então, teve a sala de amamentação no Hospital da Mulher. A gente também, é importante que vocês entendam que a Secretaria da Primeira Infância, a melhor e a principal responsabilidade dela é fortalecer a rede. Então, eu estava explicando aqui antes para os meninos que toda secretaria tem que pensar na primeira infância. A infraestrutura, o tesouro, a assistência social. E assim, hoje é responsabilidade da Secretaria de Educação construir a creche. Então, a gente já tem 41 creches entregues. Amanhã vai ser entregue a 42 em Satuba. E ao todo, a promessa do governo Paulo Dantas são entregadas 200 creches CRIA. Mas depois que essas creches são entregues, a gente precisa garantir que os profissionais que estão lá trabalhando, que são de responsabilidade municipal, estejam realmente capacitados qual é aquela diretriz específica para aquelas crianças de 0 a 5 anos. Então, quem faz esse trabalho de capacitar os municípios é a Secretaria da Primeira Infância. A gente tem um cronograma de 8 encontros anuais com livros. A gente já entregou no início do ano 2 e-books. Agora, em outubro, vamos entregar um livro de receitas para aquelas merendeiras e
para o pessoal das creches, para que eles consigam receber e tratar daquelas crianças da melhor maneira possível. Essa, entre outras ações que vocês foram perguntando, eu respondo com o maior prazer do mundo. Secretária, falando de metas, objetivos, quais são as principais metas, objetivos para o exercício de 2023, esse primeiro ano da pasta da Secretaria da Primeira Infância? Primeiramente, seguindo também a missão do governo Paulo Dantas, nada parar, nada do que estava sendo feito parar. Então, tudo que já estava sendo feito no governo Renan Filho, tudo que foi pensado, porque é importante falar que o programa CRIA, né, foi idealizado pela ex-primeira-dama, a Renata Calheiros. Então, tudo que foi idealizado naquele momento, a gente não vai deixar parar. Não vai parar o cartão CRIA, não vai parar o Escola 10, né, que é o da educação, mas que tem relação com aquelas crianças que estavam na educação infantil e foram para educação fundamental, não vai parar a construção de creches, não vai parar o atendimento daquelas crianças no Hospital da Criança, no Hospital Universitário, no HGE, nada disso vai parar. E principalmente a gente vai pensar em ações que envolvam indicadores que vão melhorar ainda mais a vida dessas crianças. Em relação especificamente ao cartão CRIA, secretária, são 130 mil famílias beneficiadas hoje. A perspectiva desse número crescer, há uma perspectiva também no incremento orçamentário para ter um valor maior no cartão CRIA. Como é que está essa perspectiva econômica? É uma boa pergunta e é uma pergunta que vai ajudar também várias mamães que seguem a gente nas redes sociais e que têm muitas dúvidas. Foi criada uma meta para o cartão no ano passado de 150 mil mães. O que aconteceu? A gente começou a notar que tinha alguns erros no sistema, tanto no próprio sistema do cartão CRIA, quanto quando a gente cruza os dados do cartão CRIA com o CAD único, que é o sistema do governo federal. Então, a gente passou por uma auditoria, a gente tinha conseguido alcançar a meta de 150 mil mães, mas quando cruzou os dados, viu que tinha algumas inconsistências. Então, mas fraude, secretária? Não necessariamente fraudes, mas na verdade é aquela mãe que não foi lá atualizar o seu cadastro. Então, a gente passou, quando a gente encontrou, a gente avisou com um mês de antecedência para que as mães dos 102 municípios fossem aos CRAs. Então, eu continuo pedindo para você, mãe que nos assiste, vão ao CRAs, porque lá no CRAs é onde o pessoal da assistência social vai atualizar o cadastro. Em que sentido? Para que vocês entendam. Esse benefício ele é da gestação até 5 anos e 11 meses de idade. Mas a gente precisa saber, a mãe precisa avisar no nosso sistema quando a criança nasce. Então, você fez o cadastro na gestação, mas quando a criança nasceu, se você não avisa que a criança nasceu, a gente entende que pode ter acontecido um aborto, por exemplo, ou que realmente aconteceu uma fraude. Então, é necessário que leve a caderneta da gestante, quando está gestante. Depois de 30 dias que a criança nasceu, leve a caderneta da criança para o CRAS, para que coloque tanto no CAD único, que é o sistema do governo federal, tanto no nosso sistema do cartão CRIA, porque o que não pode acontecer? Você não pode colocar só no do cartão CRIA. O CAD único também precisa entender que você também teve a criança. Os dois sistemas têm que estar em consonância. E outra coisa que também pode acontecer, a gente não tem dinheiro, né, não existe orçamento para contemplar todas as mães de Alagoas. Por isso, como qualquer política pública, a gente precisa de prioridade. Hoje, a nossa prioridade, por lei do cartão CRIA, são aquelas mães que no CAD único estão em extrema pobreza e pobreza. E por isso, o que acaba acontecendo é que às vezes a mãe acaba saindo daquela situação de pobreza ou extrema pobreza. Quando isso acontece, a mãe realmente é retirada do sistema, dando assim vaga para outras mães poderem entrar. São essas, entre outras inconsistências, que a gente deve chegar a essa meta, apesar dessas dificuldades? Com certeza, com dos facilidade. 150 mil esse ano? Com facilidade, porque a gente já tinha alcançado e já existia uma fila de espera. Então, mesmo com as inconsistências, agora no próximo mês já vão entrar mais umas 10 mil mães que já estavam na fila de espera e por aí vai. É um número muito flutuante e dinâmico, então a gente vai conseguir ir mantendo entre 130 a 150 mil mães. Qual o valor pago hoje, secretária, no cartão CRIA? São 22 milhões mês, mas é importante falar que foi uma promessa do governador Paulo Dantas na campanha, o 13º do cartão CRIA. Então, todos os meses é R$ 150 mês para aquelas mães, mas no último mês do ano, que esse mês foi pago em janeiro desse ano, tem o 13º. Então, ao invés de R$ 150 foram R$ 300 e foi de 22 milhões para 44 milhões aproximadamente que foi pago, injetando na economia aí um valor muito importante e expressivo para Alagoas. Falando da questão do cartão CRIA, né, e dessas crianças ali de 0 até perto de 6 anos, né, de idade, você tem acompanhado, Paula, quais as principais assim, dificuldades, assim, as maiores necessidades
né, dessas crianças e dessas mães que estão inclusas nesse programa? Na lei do programa, a lei já foi pensada com condicionalidades, assim como a própria lei do Bolsa Família. Então, a gente tem condicionalidades para serem acompanhadas junto com o cartão no nosso sistema, como a vacinação, como a medição daquela criança, para a gente ver como que está sendo o IMC, se ela está se alimentando, se ela foi no primeiro trimestre na consulta com a puericultura, a consulta com o pediatra, entre outras condicionalidades. Então, essas são as que a gente acompanha pelo cartão, pelo sistema. Mas no nosso banco de dados da Secretaria, a gente tem 16 indicadores, como, por exemplo, a cobertura de vagas de creche, como a cobertura vacinal, como a quantidade de crianças com Zika vírus. Então, a gente acompanha baseado na pauta, né? Então, se for pauta de assistência, a gente vê crianças com cartão CRIA. Se for na pauta da educação, a gente vê vagas de crianças em creche. Se for Mas a maior dificuldade dessas crianças e das mães é o quê? É fome mesmo? Hoje é fome. Hoje é fome. Já tem um estudo sendo feito com a doutora Thelma Toledo, que é responsável pelo CREM, né? Que é o Centro de Referência de Nutrição aqui do Muita estado fome dela. ainda, né? Lamentavelmente, no estado de Alagoas. A gente sabe que houve muitos avanços, né? Mas muita fome ainda, muita desigualdade, não é, secretária? Muita desigualdade. A fome, de longe, é o principal problema, até porque sem a fome, com a fome não existe nenhum desenvolvimento. Para aquela criança estar esperta, na creche, aprendendo, tendo convívio social, troca de afeto com a família, ela precisa estar acordada. E para estar acordada, falando de medicina, ela precisa de ter ATPs, e os ATPs quem nos dão são o alimento, né? A gente sabe que os programas assistenciais, você tem falado de alguns, são muito importantes. Claro, né, sobretudo num estado tão desigual como Alagoas, mas o que fazer para efetivamente mudar a vida dessas pessoas? Né? Os programas assistenciais são importantes, contribuem, né? Mas qual a saída, secretária, para a gente melhorar efetivamente a vida dessas pessoas, para que as próximas gerações, né, que elas serão adultas aí, possam ter uma condição de vida melhor, qualidade de vida melhor? Eu acho que além da transferência de renda, porque a transferência de renda é algo mais paliativo, a gente tem que pensar em capacitar, pensar no desenvolvimento dessas crianças, Educação, que serão né? jovens. A educação é transformadora. Então, eu acho que, assim, com essas 200 creches que vão ser entregues, a gente vai entregar para a educação fundamental, para a educação básica do Estado, crianças que vão estar preparadas, que vão estar, passaram por toda a parte do desenvolvimento corretamente, da parentalidade, que foram acompanhadas por profissionais em casa, que vão conseguir ser profissionais melhores. E existe hoje, na verdade, nos últimos anos, a primeira infância foi muito estudada. Então, por isso que hoje nós temos o programa CRIA, a Secretaria da Primeira Infância. Em outros estados, a gente não tem nenhuma Secretaria de Estado da Primeira Infância, como é aqui em Alagoas. Alagoas foi o pioneiro nessa questão. Mas a gente tem, dentro de secretarias como da assistência, da educação, pastas da primeira infância. E como que surgiu esse boom? Começaram a ter os estudos. Tem um estudo de economia muito famoso que fala que a cada $1 que se investe na primeira infância, voltam $7 para os bancos do Estado. O ensino fundamental, né, ele é de competência dos municípios, né? E aí, como fazer isso? Porque a criança, de repente, está lá, está na creche, né, tem um bom atendimento, mas depois essa criança que vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela não fica à mercê da educação de cada município ali, das escolas municipais? O que é que acontece? Eu acho que o senhor confundiu o nome. A educação infantil é do município e a fundamental é do Estado. Então, a creche... Mas né, o Fundamental 1, né? Não é município? O Fundamental 1, até os 7 anos é do município. O que é que acontece? A gente monitora, a gente está capacitando. Antes isso não existia, então com a Secretaria da Primeira Infância foi um grande marco para isso. São poucos os estados que realmente têm uma equipe direcionada para capacitar e monitorar a educação infantil como a gente faz, até os 6 anos, certo? Então, pensando nisso, a gente tem uma relação muito boa com os municípios. A gente tem encontros mensais. A gente pensa que quando a gente está próximo, a gente entrega o material, a gente incentiva. Uma coisa que a gente faz que garante com que o município realmente escute e esteja junto do Estado. A gente leva para essas creches muitas capacitações. Um exemplo de que isso tem acontecido, inclusive ontem, a gente inaugurou com a RAVE, que é a Rede da Atenção às Violências, uma capacitação que a gente vai levar em todas as creches CRIAs, que é contra a violência infantil.
ela vai capacitar esses profissionais das creches, explicando a diferença de abuso, a diferença de exploração sexual, quais são os tipos de violência, porque tem violência psicológica. Às vezes o pai acha, ou a mãe, ou o professor, que a violência é só aquela que você machuca fisicamente. Mas não, existe a violência verbal, existe a violência familiar. Então, está tendo essa capacitação com os municípios. Então, a gente não só cobra um resultado, mas a gente também dá a mão do Estado para falar, a gente está aqui junto com vocês, a gente vai capacitar vocês. Inclusive, junto com essa capacitação da RAVE, com o CRIA, a gente também vai fazer junto com a guarda, com a patrulha nas escolas da SSP, da Segurança Pública. Só que a Segurança Pública vai fazer para as crianças. Como é que vai funcionar com as crianças? Para que a gente identifique, naquele momento que é tão importante da nossa vida, a gente já consiga estar perto e de olho naquelas crianças, alguma possível violência. Então, com brincadeiras lúdicas, com fantoche, com desenho, e a gente já consegue, assim, se for identificado qualquer tipo de violência, a gente já consegue colocar aquela criança numa rede de acolhimento, com um psicólogo, levar para que seja feita uma denúncia. Então, a gente perto dos municípios, com essas capacitações dos primeiros socorros, da violência, né? Porque, inegavelmente, secretária, por exemplo, os municípios que investem pouco, né, em educação, a gente vê, você começa a ter índices ruins. Né? E municípios que investem mais, a gente tem exemplos, por exemplo, o Ceará é um exemplo disso, né? Você pega ali, por exemplo, Sobral, né? Sobral é referência na educação, mas é referência não porque depende exclusivamente do Estado, né? É referência porque o município de também Sobral se engajou e investe muito, né, em educação. Secretário, você falou de um tema sensível, que é a questão da fome no estado de Alagoas, sobretudo na primeira infância. Outro tema sensível do estado de Alagoas, que foi manchete nacional durante décadas, é a questão da mortalidade infantil. Como é que anda essa questão da mortalidade infantil hoje no estado? A mortalidade infantil diminuiu muito nos últimos anos. Inclusive, ontem a gente se reuniu com o pessoal da SUNCA, que é da Supervisão da Mulher, da Criança e Adolescente da CESAL, da Secretaria de Estado da Saúde. E, assim, a gente pegou a base, né, cronológica, diminuiu muito, mas ainda não está no desejável. A gente tem algumas ações que vão ajudar isso a acontecer bastante. Por exemplo, a própria ajuda contra a fome, porque a mortalidade infantil vai até 1 ano de idade. Então, a gente precisa que, quando aquela criança... A desnutrição é um fator... A desnutrição é um fator muito importante. A gente precisa cuidar não só daquela criança quando sai da barriga da mãe. Então, pensando nisso, o que é que a gente tem? Naquele momento, assim, o neonatal, assim, a criança nasceu. A gente tem hoje algumas maternidades do estado que não estão em boas condições. Então, a gente está, dentro da Secretaria da Primeira Infância, a gente tem uma gerência de projetos, que é uma gerência de arquitetura e engenharia, para construir algumas CPNs, que são centros de partos normais, seguindo todas as leis do Ministério da Saúde, para que a gente possa substituir as maternidades que existem hoje, que têm um nível de infecção muito alto, que a disposição do ambiente não é adequada. Então, pensando na parte neonatal, é isso, garantir que quando aquela criança nasce, já tenha direito às vacinações, às triagens, ao teste da orelhinha, ao teste do coraçãozinho, já saia com a sua caderneta da criança na mão, para depois ir na UBS. E ao longo do primeiro ano, a gente tem que garantir algumas coisas que não necessariamente são de saúde, mas que estão diretamente ligadas à mortalidade infantil, como, por exemplo, o saneamento. Hoje, quando a gente vai ler políticas para a primeira infância, é inadmissível que o saneamento não seja universal. E ainda não é uma realidade aqui no estado de Alagoas. Então, a gente precisa, já sentei com a Casal para ver os principais pontos, principalmente aqui em Maceió, que tem muitos lugares para melhorar, né? Para que a gente possa garantir o saneamento, que diminui, assim, a exposição a algumas doenças. Claro. E junto com a diminuição da fome, a gente consiga garantir que essa criança passe esse primeiro ano de vida forte, gordinha, saudável e... Você que é médica, secretária, sabe também, João, essa questão da mortalidade, a questão também da atenção básica, né? A gente vê, por exemplo, um município como Maceió, né, tem uma cobertura muito pequena, muito baixa, né? E a gente sabe que ali a atenção primária, a atenção básica, segundo a Organização Mundial de Saúde, pode resolver até 80% das demandas de saúde, né? Enfim, e você... com isso você evita que esses problemas, né, vão ali para, né, para média, para alta complexidade, você consegue resolver aquelas questões ali, né? E isso também fica a cargo dos municípios, não é? Então, assim, como é que você vê essa questão também? É possível, talvez, o trabalho do Estado junto aos municípios para que se invista mais na atenção primária, na atenção básica? Com certeza. Quando a gente pensa em primeira infância, a gente pensa em atenção primária, no que diz respeito à saúde. Porque primeiro que aquela gestante tem que fazer o pré-natal.
o pré-natal é feito na atenção primária. Quando a criança nasce, todo mês ela tem que ir na UBS, é na atenção primária. Todo mês ela tem que ser medida, tem que ser conferida a vacinação, tem que ir lá medir a cabecinha dela, tem que ir lá ver se ela está crescendo certinho. Tudo isso é na atenção primária. É na atenção primária que a gente identifica também possíveis violências, doenças, que a gente previne, que a gente conversa com a família. Então, assim, me preocupa muito quando a gente vê um município como Maceió, que é a capital do estado, com uma cobertura tão baixa. Eu que sou de Batalha, né, tenho família de Batalha, lá a cobertura é 100%. Então, a gente imagina às vezes que por um município ser do sertão ou do interior é pior do que a capital, e a gente vê que não é a verdade. A gente vê que hoje quem mora na capital sofre muito com a falta de saúde e o Estado tem que estar junto. A gente acredita que a melhor maneira, inclusive seguindo os manuais do próprio Ministério da Saúde, é que o Estado monitore os indicadores e assim ele possa premiar, qualificar aqueles municípios que se saíram melhores com o prêmio e os que estão saindo com os piores indicadores a gente consiga capacitar. E sem dúvida nenhuma, Maceió teria que ser um dos primeiros para isso, porque tem uma penalidade na saúde muito grande por aqui. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa entrevistada de hoje é a secretária da Primeira Infância aqui do estado, Paula Dantas. Paula, mais uma vez, obrigado por estar aqui no programa Ponte da Band Nordeste. Muito obrigada, queridos. O primeiro tempo foi muito bom, falamos muito sobre primeira infância e eu continuo à disposição para conversarmos mais. Agora vamos para a política, coisa do tipo, né? Isso aí, também. Importante também. Também né? gosto muito desse assunto. Mas antes de ir para a política, Cícero, secretária, falar um pouquinho sobre essa engenharia administrativa financeira da parte da primeira infância, já que é uma secretaria que não existia, ela foi criada no ano de 2023. Como é o orçamento, como é que se dá essa questão administrativa, orçamentária da parte da primeira infância? Isso é uma boa pergunta, porque a Secretaria da Primeira Infância, como a Secretaria da Cidadania e Pessoa com Deficiência, também com o desmembramento da Secretaria de Turismo com Desenvolvimento e a Secretaria de Governo também, que não existia, não estavam no PPA, né, que foi previsto no governo Renan Filho. Mas uma coisa de diferente da Secretaria da Primeira Infância é que para o programa CRIA, o Programa Criança Alagoana, né, que já existia, que é um programa de Estado por lei, já existia uma demanda pela governança que toda a Secretaria de Estado tinha que ter um pedaço do seu orçamento direcionado à primeira infância. Então isso garante para a gente uma desenvoltura muito boa na hora de cobrar dos outros secretários alguns projetos ações, né? E algumas ações voltadas para esse fim. Eu tenho até um ótimo exemplo, que é o exemplo da Secretaria de Infraestrutura. A gente tem hoje na Secretaria de Infraestrutura um projeto que são as Praças Crias, que são praças lindas sobre a cultura alagoana, praças grandes. A gente tem uma entregue em Pilar e tem 40 já licitadas, só esperando o empenho para começar a colocar a mão na massa. Então esse é um exemplo da transversalidade da Secretaria. Mas além disso, né, a pedido e mostrando também os nossos projetos com o nosso plano anual, tanto a Secretaria da Primeira Infância como a de Cidadania e de Governo, foi liberado um empenho pela Secretaria da Fazenda para que a gente lide, né, com esse ano de ações de manutenção. Uma secretaria que, por exemplo, não tinha mesa, né, a gente não tinha cadeira, computador, para comprar esses materiais. Então foi liberado para os materiais, nossos projetos, 4.800.000, já saiu até no diário, a gente já foi
O primeiro empenho foi da metade, né? 2.400.000. E até o final do ano sai a outra metade para que a gente consiga... E o ano que vem vai estar, vamos dizer, de uma forma ordinária, né? Porque aí entra no orçamento. Isso. Né? O dos próximos 4 anos, que entra inclusive o do próximo governador quando entrar, né? Que é o último ano do PPA, vai estar incluso no projeto do PPA. Então, com as nossas demandas, com o PPA que está sendo participativo, né? Que o governo do estado pela primeira vez está fazendo. O que significa isso? O cidadão, a população pode entrar no site do governo do estado, dizer quais são as demandas, o que é que precisa. Então, o Cícero fala o seguinte, ó, eu acho que tem muito buraco na rua, as estradas estão ruins e tem que vacinar mais as crianças. Então, baseado no que o Cícero, a Maria, o Pedro falar no PPA participativo, baseado nos indicadores, baseado nas demandas do Ministério, a gente vai pensar no PPA dos próximos 4 anos e com um orçamento direcionado. Secretária Paula, você falou no primeiro bloco sobre a questão da criação das 200 creches. Isso. E a Folha de Alagoas, a reportagem da Folha, tem apurado que alguns municípios não têm feito a questão da doação dos terrenos para a construção dessas creches. Ou seja, há um embarreiramento, há uma dificuldade política de alguns municípios e alguns gestores que fazem oposição ao governador Paulo Dantas para a questão dessas doações desses terrenos? João, vou ser muito sincera com você. A gente só teve essa dificuldade em um único município, que foi o município de Maceió. Os demais 101 municípios, apesar de toda a questão política, porque é normal numa democracia a gente divergir, todo mundo conseguiu pensar no nosso principal objetivo, que é o desenvolvimento, a educação e o cuidado com as nossas crianças. Então, em municípios que a gente não tinha o prefeito aliado, a prefeitura fez a doação do terreno, a gente já entregou creches em municípios que foram oposição política, mas em Maceió isso não foi uma realidade. Em Maceió a gente acabou construindo as creches em terrenos que já eram do Estado. A gente tem uma creche pronta, inclusive na Grota do Cigano, que o Estado gostaria muito de entregar com a ajuda do município, se o município ajudar a gente. E tem 2 construindo também no Benedito Bentes. A gente acredita que a política deve ficar para a hora da política, para a hora da eleição, da campanha, cada um com seus ideais, com o que acredita, mas depois que passa, a gente tem que pensar nas pessoas, tem que pensar em quem precisa, tem que pensar em melhorar a qualidade de vida e juntos, como cidadãos. A gente acha que esse é o melhor caminho. E a gente tem um déficit, secretária, aqui na capital, sobretudo em Maceió, de creches, devido principalmente à questão do problema do Pinheiro, né? Muitas pessoas foram para a parte alta da cidade e ali falta, de fato, algumas creches. Quantas existem no projeto aqui em Maceió? Então, em Maceió, por volta no governo Renan Filho, foi oferecido para ser construídas 15 creches, mas não houve resposta por volta por parte da prefeitura. Então foram feitas essas 3, estão sendo feitas, né? Foi entregue da Grota do Cigano e mais essas 2. Mas assim, o Estado está de portas abertas, caso a prefeitura de Maceió queira doar mais terrenos, a gente quer construir as creches crias. As creches crias, pessoal, foram pensadas em cada detalhe, pensando no desemparedamento, no contato com a natureza. São creches que são referências. A gente tem recebido outros governos estaduais para replicar. Eu já sentei até com a primeira-dama, né, do Piauí, que quer fazer um modelo parecido. A gente já apresentou no Rio Grande do Sul também o modelo da nossa creche. Então, assim, se a gente conseguir deixar essa parte de lado, a gente só vai ajudar quem mais precisa. E a cobertura de creche aqui em Maceió é muito baixa. A cobertura do Estado está começando a melhorar agora com a construção dessas creches. E a gente vê o tanto que o exemplo da creche cria tem sido positivo para outros municípios. Um ótimo exemplo é Palmeira dos Índios. O prefeito Júlio César pegou o modelo da creche cria, a gente entregou uma creche cria lá, e ele replicou um modelo super parecido, só trocou as cores, mas pensando realmente no melhor para aquela população. O que é bom tem que ser copiado, né? O que é bom a gente tem que replicar. Então, eu quero colocar o governo do Estado à disposição para a gente fazer cada vez mais parcerias com todos os municípios. A gente tem, nesse primeiro momento, 80 creches, né? Então, foram entregues 41, amanhã vai ser entregue a 42 em Satuba e nesse primeiro momento vão ser as 80. No segundo momento, mais 120. E dessas 120, Maceió pode estar incluído. Os outros municípios que têm a cobertura menor, inclusive o cálculo para essas creches, para essas 200 creches, foi feito no Plano Nacional de Educação, que fala que tem que ter pelo menos os 50% de vagas em creche. Então, é um cálculo pensado no indicador. E se Maceió estiver junto com a gente vai conseguir alcançar esse indicador com mais facilidade. Tem um programa chamado, um projeto, né, de vocês, Grêmio que Cria.
não é? Isso. Como funciona esse projeto? Explica aí, por favor, secretária. Esse programa, né, esse projeto foi lançado essa semana. Tenho muito orgulho desse projeto. Foi um projeto, inclusive, pensado junto com o governador. Mas na intenção, é um projeto que tem a intenção de levar a conhecimento do público, da sociedade civil, o que é a primeira infância. A gente tem que entender que a primeira infância é responsabilidade do governo do estado, da prefeitura, do governo federal, da Assembleia Legislativa, da Defensoria e também da sociedade civil. Então a gente estava querendo ver como é que a sociedade civil ia poder replicar esse tema na sociedade. E aí a gente pensou, quem melhor para fazer isso do que a nossa juventude, do que os nossos grêmios, que já são pessoas que são engajadas, né, socialmente, politicamente. Então como é que vai funcionar? Foi aberto esse mês o edital para 50 equipes com quatro estudantes de Grêmio e um professor orientador que vão fazer esse projeto durante 8 meses. Cada gremista vai receber R$300 e cada professor orientador R$1.000 para participar do projeto. Vai ser um mês aí com as inscrições e os projetos vão abordar os mais diversos temas que envolvem a primeira infância. Desde a amamentação, até parentalidade, até as doenças que são comuns nesse momento, sobre saneamento, sobre violência sexual infantil, sobre a violência contra a mulher. Então, para que esses estudantes, com os seus professores, repliquem atividades de extensão na comunidade, Eles no vão hospital, receber um treinamento para isso? Um treinamento para isso. Uma formação para isso, para poder replicar. Para poder replicar. Cada um com um tema que vai ser colocado no edital para inscrição. Secretária, um problema histórico de Alagoas é a questão da monocultura da cana-de-açúcar em Alagoas, que deixou o desenvolvimento econômico de lado. E a questão também reflete na primeira infância com a questão do trabalho infantil em muitos municípios do estado de Alagoas. Como é que está essa questão do trabalho infantil? Existe alguma fiscalização? Existe alguma composição com algum órgão, alguma parceria nesse sentido? Sobre o trabalho infantil, a gente está começando ainda algumas parcerias com o TRT. A gente tem uma reunião marcada ainda nesse mês, para pensar qual a ação que a gente pode fazer em conjunto com eles. Um exemplo do que a gente já está fazendo com outras instituições para fortalecer a rede é o que a gente está fazendo com o Tribunal de Justiça. Com o Tribunal de Justiça, a gente tem uma ação que é sobre entrega legal, que é sobre adoção. Explicar as regras da adoção, que é sigiloso, que a mãe tem aquele direito. Existe uma fila muito grande de mães e pais que estão aí querendo adotar. E existe alguns pais que estão abandonando os filhos, que são encontrados os filhos na rua, que não sabem como funciona essa legislação. Então, como é que está funcionando? A gente está fazendo essa parceria junto com o Tribunal de Justiça, com o doutor Igor, o juiz dessa vara, o Igor Figueiredo, e a gente está indo na rede materno-infantil para capacitar os profissionais. A gente já capacitou os profissionais do Hospital da Mulher e do Hospital da Criança e a gente vai seguir a capacitação com os conselhos tutelares, com os municípios e com as creches. Então, acho que com o TRT a gente vai seguir mais ou menos nesse caminho, pensando no trabalho infantil, capacitando os profissionais para que saibam identificar e saibam qual o caminho para denúncia, qual o trâmite legal e por aí vai. Falando de política agora, secretária, você assumiu o PSB aqui em Alagoas e recentemente teve um grande evento de filiação. Sim. Como foi esse evento? O saldo foi positivo? Com certeza. Para mim é uma honra muito grande estar assumindo o PSB aqui de Alagoas, até porque o PSB no Brasil e em Alagoas no passado tem uma história muito bonita, né? O nosso atual vice-governador foi do PSB, Kátia Borne foi a primeira prefeita de Maceió a ser candidata pelo PSB, venceu as eleições. Hoje a gente está num cenário muito positivo, que nós temos o nosso vice-presidente, nós temos ministros, temos a deputada Tabata Amaral, a qual me inspiro bastante, nosso prefeito de Recife. E assim, o que aconteceu aqui em Alagoas nos últimos anos é que o PSB foi usado como uma máquina para que uma pessoa se sobressaísse, como um número, e não como um partido que tem propostas, que tem ideais, que acredita em possibilidades progressistas e que tem um rumo a ser seguido. Um partido que participou contra a ditadura, um partido realmente aquele partido de centro-esquerda que tem os seus ideais e os seus caminhos, né? Então, para mim, é muito importante estar fazendo parte dessa reconstrução, mostrando que o PSB é de todos. O PSB vai ser do diretório estadual, mas também vai ser dos diretórios municipais. Então, nesse evento, a gente deixou claro que o partido é para crescer. A gente vai ter candidatos em todos os 102 municípios, tanto para vereador, tanto para vice, tanto para prefeito. E nesse grande evento que a gente fez, a gente
institucionalizou, né, os 25 diretórios municipais. Desses 25 diretórios municipais, 11 liderados por mulheres e 3 desses compostos só por mulheres. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque como mulher liderando um partido, ver que isso também está servindo de exemplo para os outros municípios e também, assim, pegando o exemplo do próprio governador do estado, que colocou no primeiro escalão do secretariado maioria feminina. Então, a gente espera que esse movimento de paridade mesmo, de igualdade, não só de gênero, mas também das minorias, aconteça no governo, nas prefeituras e também nos partidos. Então, foi muito positivo. A gente acredita que o PSB, nos próximos 2 anos, no ano que vem e daqui a 4 anos, em 2026, vão ter candidatos fortes e vai reviver, junto com o cenário nacional, o que não estava sendo feito antes com a antiga gestão. E falando nesse cenário nacional, secretária, existe a possibilidade de um alinhamento, da construção de uma federação com o PDT, por exemplo, que é o que comenta-se nos bastidores da política? Então, no começo do ano, sentando com o nosso amigo Ronaldo Lessa, né? A gente chegou, inclusive, a fazer ligações para o pessoal do PSB, do PDT do Nordeste. Tem uma força muito boa, eu sou a favor dessa fusão, o presidente Ronaldo também é a favor dessa fusão, mas a gente acredita que, pelo andar da carruagem, de forma nacional, não sai para o ano que vem, talvez para 2026. E pensando em perspectiva política, Paula, você se destacou de forma diferenciada na eleição do ano passado, na eleição do seu pai, do governador Paulo Dantas. Você tem pretensões políticas, partidárias nos próximos anos? É algo que mexe com você? Você se inspira no seu pai, na sua mãe, na sua família tradicional da política alagoana? É uma inspiração, né? Eu cresci nesse mundo político, me inspiro muito nos meus pais. Minha mãe está no segundo mandato de prefeita, né? Ela saiu porque assumiu a coordenação do Vida Nova nas Grotas. Meu pai também já foi prefeito, deputado e agora como governador. E assim, dentro de mim eu sempre gostei da pauta pública, da pauta política. É importante que eu conte um pouquinho da minha história para que vocês entendam também. Eu sou médica, mas na minha faculdade eu participei do centro acadêmico. Eu fui 2 anos presidente do centro acadêmico da minha faculdade. Então sempre fui muito, assim, minha mãe sempre fala, muito revolucionária, sempre lutando pelos direitos. No nosso caso, no momento, os direitos dos estudantes de medicina. Mas eu acredito que com a política a gente muda a sociedade. É com a política que a gente consegue implantar políticas bonitas, como está sendo feito aqui no estado com a política da primeira infância. E assim, eu estou cada dia aprendendo mais e me sinto com vontade, sim, de quem sabe em algum momento entrar no meio político, seja como para uma prefeitura, seja como deputada. Acredito que eu vou ter muito para acrescentar no cenário do nosso estado. O PSB é a sua primeira filiação partidária ou você já foi filiado em outro partido? É minha primeira filiação partidária. E uma coisa que eu disse no nosso evento do PSB, é que eu não estaria no PSB se não fosse por identificação mesmo. Eu não estaria num partido ao qual eu não me identifico. Eu me identifico com essa pauta progressista, com a pauta de cuidar de quem mais precisa, com a pauta que entende que a gente tem que cuidar da economia, do desenvolvimento econômico para poder desenvolver a pauta social. Então, acho que foi uma primeira escolha, uma escolha muito assertiva. E falando em identificação, em tempos de polarização política, como é que você se define ideologicamente, vamos dizer assim? Eu me identifico como centro, né? E um centro mais para a esquerda mesmo, por essa questão mais social. Mas eu acredito que com diálogo a gente consegue conversar com todos os polos. A gente consegue conversar o PSDB, com a União Brasil, com o PT, com o Solidariedade. E a nossa base, inclusive, hoje, política, fala muito sobre isso. Inclusive, quando perguntam, né, quem que o PSB vai ter candidato para a Prefeitura de Maceió, por exemplo, a gente vai construir isso com a nossa base. Porque eu acredito que o nosso grupo, ele não é de arenga, ele não é de imposição, ele é de conversa e de diálogo. Então, a gente vai sentar com a nossa base para ver quem é uma pessoa que seria adequada para a Prefeitura de Maceió, como de Arapiraca, como dos outros municípios, porque eu me identifico dessa maneira, eu me identifico com a humildade, com a calma, com a conversa, porque eu acho que juntos e unidos a gente consegue ir muito mais longe. Você falou, Paula, que se identifica as pautas progressistas, né? Se define como uma pessoa de centro-esquerda. E ingressou mais fortemente, assim, a atuação política num momento difícil, né? Um momento de polarização, né? As eleições do ano passado, nós sabemos, né? Uma das mais difíceis da história do país.
uma eleição muito polarizada, de muitos conflitos. Como você viu tudo isso, né? Seu momento em que você está ingressando na política, como você avalia o governo que nós tivemos agora nesses últimos 4 anos, um governo que negou a ciência, enfim, de muitos conflitos. Que avaliação você faz desse período? A minha avaliação é que a gente está realmente num momento, como fala o próprio slogan do governo federal, de união e reconstrução. Eu acho que não está na hora de brigar. Os últimos 4 anos foram de muito ódio, muita fake news, muito combate à ciência, muito combate ao próprio jornalismo, muito combate à democracia. A gente tem que entender, gente, que todos fazem parte de um cenário maior. E eu costumo dizer, né, quando você vê alguém negando a ciência, sobretudo, quando você vê alguém negando a ciência, né, fique com o pé atrás, né, porque, né, tem algo de errado. Né? A gente luta e lutou a vida toda, né, para poder, através de estudos, de experimentos, né, trazer melhor qualidade de vida. E eu, como né, médica, a descoberta vacina. da penicilina, imagine, né? Ou seja, como foi transformador na vida das pessoas, e você vê autoridades, né, negando, poxa, a própria vacina, comunidade cara. médica que acabou se envolvendo politicamente. E a gente viu muito médico, né, João? Exato. Aqui, inclusive, em Alagoas, Isso é né, muito nós vimos sério. representantes, né, de entidades de medicina, né, defendendo isso, defendendo... O negacionismo. O negacionismo, né, defendendo Isso é muito sério, isso é muito sério. cloroquina, enfim, essas medicações aí. Voltando para a pauta política, Cícero, secretária, você falou da disputa eleitoral do próximo ano em Maceió, Arapiraca. Há a possibilidade do PSB, do PTB, do PDT, do Solidariedade, do MDB marchar junto com a federação PT, PCdoB e PV na disputa municipal do próximo ano, essa convergência de partidos para enfrentar o prefeito JHC? Eu acredito que sim, é uma pedida e é uma conversa que está acontecendo bastante nos bastidores. Mas a gente tem muitas opções para candidato. A gente tem mulheres, deputadas, as próprias secretárias, a gente tem deputados federais que podem ser nomes aí para o próximo cenário. Então, o ideal é, na verdade, que a gente estude essas pessoas para poder avaliar o que é melhor para o grupo como um todo, né? Você teria algum nome, secretária, se fosse a sua predileção, a sua escolha? 3, 4, 5 nomes? Eu tenho alguns nomes interessantes, como Cibele Moura, Rafael Brito, como Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, como nossas secretárias, Bárbara, Caroline Balbino. São nomes aí que são muito interessantes e promissores. E falei muitas mulheres, né? Claro. Secretária, estamos chegando ao final do nosso programa. Conversa boa passa rápido, né? É sempre assim. Passa mesmo. E para a gente encerrar, a primeira vez que você está vindo aqui no programa Ponte, você, né, formado em medicina, então acho que dedicou um bom tempo, claro, né, aos estudos, ali com muita dedicação. A gente sabe que é um curso, né, que exige muito, e agora assume esse posto aí de secretária, enfim, muitas atribuições. Mas quando não está nem estudando, nem trabalhando, né, o que costuma fazer? Gente, eu tenho trabalhado muito. Mas assim, hoje meus hobbies, né? Eu gosto muito de ler. Maratonado na Netflix? Eu maratono muito Netflix. Ontem estava assistindo Netflix com meu noivo. Tenho ficado muito em casa, descansando com meu noivo. Eu tenho uma cachorrinha chamada Mafalda. É um corgizinho, baixinho, uma coisa João mais gosta linda. muito de cachorrinho também. Eu amo. Não eu tem amo. nenhum, mas gosta. Eu amo demais. E eu gosto muito de ler. Então eu acho que hoje o que também me ajuda a entender melhor até o cenário do mundo e também me divertir. Eu tenho lido bastante, eu sempre gostei muito, mas com a medicina, né? Gosta de música, secretária? Adoro música. Que estilo? Olha, eu sou bem eclética. Yeah. Ao mesmo tempo que eu gosto de Beatles, eu também adoro um Raíssa Rodada. Eu também gosto muito do MPB, gosto de um Caetano Veloso, então pode botar que eu participo de qualquer tipo de... Bom gosto, né, João? Eclética. Isso aí, eclética. Gosto de rock, gosto de indie, gosto de Arctic Monkeys, The Strokes. Aí tá falando a nossa praia, rock and roll é a nossa praia. Então eu sou muito eclética, mas hoje, assim, pelo trabalho mais extenuante, eu sempre gostei muito de sair, de ir pra festa, assim, pra show, mas eu tenho ficado muito cansada, então eu tenho ficado mais em casa mesmo, vendo série, maratonando e lendo. Secretário, obrigado, João. Obrigado, secretário, que a gente possa estar aqui em outras oportunidades. Obrigada, queridos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Cícero. Obrigado, secretária Paula. Até o próximo sábado. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.